Oi, gente, eu tô famoso. Eu sou youtuber agora, blogueiro. Fala pras pessoas. Fala que você é europeu, neném. Meu Deus do céu, mamãe, você me acordou. Olha quem chegou na Europa. O nenenzinho, Harry. Sim, gente, depois de 1 ano e meio longe do meu bebê, ele tá aqui, mamãe, eu tô aqui. Quer saber como foi essa novela e como o Harry chegou até a Europa? Então vem comigo. Viajantes! Então o Harry finalmente veio pra Europa. Eu tô muito feliz. Não foi um processo fácil, não foi fácil também ficar esse 1 ano e meio longe dele, mas não teve como trazer antes. O processo pra ele vir é bem burocrático. E também quando se muda pra Europa, né? Quando a gente se muda pra Europa, não é assim, gente, que resolve as coisas. As coisas levam tempo, você tem que vir, a gente mudou de país 3 vezes, então imagine mudando com um cachorro também, tudo é bem complicado. Então agora que nós estamos aqui em Maltinha, tá tudo certo, temos a nossa casinha, já temos a confiança do nosso landlord, né, que é a pessoa que alugou o apartamento pra gente. A gente conseguiu trazer o Harry, muito feliz. Foi um dos principais motivos de eu ter ido pro Brasil, claro, a saudade da família, dos amigos, mas eu sabia que eu tinha que ir buscar o meu cachorro pra ficar comigo. Afinal, ele tem 14 anos, gente. O Harry não é mais um menininho, ele é um jovem senhor. Na verdade, de jovem ele não tem nada. Então, 14 anos tinha mais esse fator, que quando a gente começou a preparar ele pra vir, ele tava super bem. E daí, do nada, ele começou a sentir a idade. Então ele começou a ter problemas de saúde e enquanto ele estava tratando esses problemas, a gente também não tinha como fazer nada da viagem. Era pra ele ter vindo em julho e a gente adiou isso pra novembro, pra ele vir bem, né? Porque foi bem cansativo pra ele também, então todo esse processo, tirar ele da zona de conforto dele, o lugar que ele morou desde que nasceu, né? Que ele morava com a minha mãe, com meu irmão e comigo, depois ele passou a morar só comigo quando eu fui morar sozinha, daí ele voltou pra casa da minha mãe. Então eram os 2 lugares ali que ele tava muito acostumado e as pessoas que ele tava acostumado. E ele é bem medroso, então assim, foi um desafio, foi uma luta essa viagem. Foram 12 horas de avião e depois mais conexão, mais voo, mas deu tudo certo, é isso que importa e eu vou compartilhar com vocês como é que foi esse processo. Tanto pra quem tem curiosidade, quanto pra quem também quer trazer o pet. Eu vou compartilhar a minha experiência vindo aqui pra Malta, tá? Lembrando que muda de país pra país. Na União Europeia é meio que similar, tem um país ou outro que tem algumas características que dá uma diferenciada, eu vou comentar um pouquinho com vocês. Mas eu encontrei todas as informações que eu precisava no site do governo federal, sim. Então é muito fácil de você conseguir seguir o passo a passo. Claro que na execução aparecem ali as dúvidas, principalmente porque tem uma ordem que você precisa seguir, tem datas que você precisa respeitar, então é importante estar bem atento e estudar esse processo, ou o que muitas pessoas fazem é contratar uma empresa que faça isso por você. Quando eu comecei a estudar, eu vi que a diferença de valores para eu fazer e para eu contratar uma empresa era bem diferente, tá? Então para eu contratar uma empresa ia ficar mais do que o dobro do que eu estava gastando. Então eu pensei, vou estudar e vou fazer por conta, tá? Claro, é um estressinho maior. Você tem que estar ciente, tem que prestar muita atenção em tudo. Mas não é impossível, foi bem possível, junto com a ajuda da minha mãe, que estava com o Harry no Brasil, da veterinária. Graças a Deus a veterinária já tinha feito antes também, então ela tinha um certo conhecimento de como funcionava o processo e o estudo, né? Abrir ali o site, abrir a regulamentação e ir seguindo exatamente conforme eles orientam. E assim, a Vigiagro, que é o órgão que emite o documento que o Harry precisava para viajar, que é o CVI, eu já vou explicar o passo a passo, mas esse é o documento mais importante. Eles são muito abertos, gente. Eu fiquei muito surpresa, porque eu tô acostumada com o serviço público da Europa. Péssimo. E aí, quando eu liguei, que eu tava com uma dúvida, eu liguei, eles atenderam no primeiro toque, assim, e foram super solícitos. Quando eu mandei e-mail também, eles já responderam no dia seguinte, eu falei, olha, estou em boas mãos, olha, tudo certo. Eles não são o tipo de órgão que tenta prejudicar, eles realmente estão ali pra ajudar, até porque, gente, é um bichinho, né? É um bichinho, se dá qualquer perrengue ali no aeroporto, você tá com um bichinho. Então, é uma vida, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar do processo. Então, a primeira coisa que o Harry precisou fazer foi colocar um microchip, tá?
Então o microchip é um chipzinho dele de identificação e é onde vai constar as vacinas. Então todas as vacinas que ele toma antes do microchip não vai pro microchip, tá? Então a partir do momento que ele coloca o microchip, todas as vacinas que são tomadas a partir dali já constam e você consegue fazer a consulta pelo númerozinho de identificação, tá? Por que o microchip é importante? Porque é ali que vai constar o próximo passo, que é a vacina antirrábica. Essa vacina é obrigatória para entrar aqui na Europa, tá? Entre os países da União Europeia, ela exige tanto o microchip quanto a vacina. E você precisa tomar a vacina depois que você já colocou esse microchip. Ah, Isa, mas meu pet já tomou a vacina. Então, depois de colocar o microchip, vai ter que tomar de novo, tá? Foi o que aconteceu com o Harry. Então, ele já tinha tomado, colocou o microchip e tomou de novo a vacina. Depois que você toma a vacina, você tem que esperar 30 dias, ok? Uma janela de 30 dias para a vacina estar ali fazendo o efeito e fazer a sorologia. A sorologia nada mais é do que coletar o sangue do animal e fazer um teste para ver se a vacina está fazendo efeito, né? Se ela fez efeito. E essa sorologia, ela pode ser um pouco cara. No caso, foi R$ 1.300, tá? Foi pago para a sorologia. E são só alguns laboratórios no Brasil que fazem. Então, o que você precisa ver quando você procurar um laboratório é ver se ele vai mandar essa amostra, porque às vezes ele pode fazer a coleta, mas ele vai mandar essa amostra para os laboratórios credenciados, que precisa constar ali no documento para ter validade, ok? Eu vou deixar aqui os laboratórios credenciados, eu vou deixar aqui na tela porque são poucos. E aí, claro, você vai ter que entrar em contato com o laboratório ali, ou o próprio veterinário, ele vai fazer essa orientação, se ele tiver o conhecimento, se não, é você que precisa prestar atenção nisso, ok? Então, vamos lá. Foi o microchip, tomou a vacina, fez a sorologia. A sorologia pode demorar um pouco para vir o resultado, então por isso que é importante você se atentar às janelas aí. No nosso caso, demorou menos de um mês para vir, mas tem laboratórios que podem demorar um mês. E depois que a gente recebe o resultado da sorologia, porque a sorologia vai te mostrar se a vacina realmente fez efeito ou se não fez efeito, tá? Se tudo tiver certo com a sorologia, lembrando que eu não estou usando termos técnicos aqui porque eu não sou expert no assunto específico ali de veterinário, mas eu tô compartilhando as informações que eu tenho como dona de pet que foi acompanhando e fazendo esse processo. Então deu tudo certo na sorologia, ok. O que eu preciso fazer agora? Preciso esperar 90 dias, tá? Então uma janela de 90 dias que eles chamam de quarentena, depois da sorologia, para poder pedir o CVI. Mas Isa, o que é o CVI, né? Você tá falando aí CVI. CVI é o Certificado Veterinário Internacional, tá? Então é o documento obrigatório, é o documento que você tem que apresentar lá no check-in no Brasil para conseguir viajar com o seu pet. E a partezinha mais chatinha, por quê? Porque você tem que prestar muita atenção nas datas. Tudo aqui você precisa prestar atenção nas datas. Então 90 dias depois da sorologia é quando você pode aplicar pro CVI. Mas se a sua viagem ainda vai demorar um pouquinho, lembre-se que o CVI você só pode aplicar 10 dias antes da viagem, não pode ser antes disso. Por quê? Porque quando você aplica para o CVI, você tem que mostrar um atestado de saúde do seu pet, que também tem que ser emitido 10 dias antes da viagem. Então você vai no veterinário, vai pedir um atestado no modelinho já do site, né, da Vigiagro, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o mapa. É bem fácil, gente, governo federal, vou deixar aqui o site para vocês, mas é bem fácil de achar. E tem ali os modelinhos de tudo que você precisa seguir. Então tem um modelinho do atestado que o seu médico não, o veterinário do seu pet precisa preencher, tá? 10 dias antes da viagem para atestar que ele está saudável para viajar. Tem que ter liberação do veterinário para o pet viajar. E aí, o CVI aqui da União Europeia, vou dizer de Malta, porque tem algumas diferenças em alguns países, então vamos falar de Malta. Então, para vir aqui para Malta, o CVI ele tem que ser aplicado virtualmente. Então, é um CVI eletrônico. Okay? Você vai entrar no site, não precisa ir lá presencialmente. Você vai entrar no site e vai preencher tudo o que precisa. O que vai precisar? Vai precisar desse atestado do seu veterinário, vai precisar comprovar o resultado da sorologia, vai precisar comprovar a vacina, vai pedir o documento de identificação do microchip. Se você não for o dono do cachorro, porque o que tá no chip tem que ser os seus dados, né? Então, para mostrar que você é o dono do cachorro. No meu caso, eu não era, porque minha mãe tava com ele quando ele colocou o microchip, então tava no nome dela. Então, ela fez uma procuraçãozinha, tá? Uma procuração simples, que tem um modelo também, você só preenche e envia ali mostrando que
quem vai estar viajando com o pet é outra pessoa, diferente da pessoa que está constando no microchip do pet, tá? Então eu subi todos os documentos, e aí o que foi o ponto aqui? Depois que eu subi todos os documentos, para eu conseguir enviar esse CVI, eu não conseguia enviar dentro desses 10 dias antes. Por quê? Porque aqui em Malta, assim como também na Irlanda e em alguns outros países da Europa, exige o vermífugo. Então, para o Harry entrar aqui, ele precisava do vermífugo e eu não conseguia enviar os documentos dele para pedir o CVI sem esse vermífugo. E o ponto aqui é que o vermífugo ele tinha que ser aplicado entre 5 dias e 1 dia antes da viagem. Então, essa era a minha janela para aplicar o vermífugo e daí pedir o CVI. Então, quando faltava 4 dias para o Harry viajar, ele tomou o vermífugo e eu enviei os documentos, tá? O Ministério da Agricultura, a Vigiagro tem até 72 horas para te mandar o CVI. Então, no caso, eu receberia a tempo. E eles foram super rápidos, eles me mandaram no dia seguinte. Então, eu enviei para eles, no dia seguinte, eles me deram a resposta de que tinha sido aprovado e era só eu entrar no site para imprimir. Então, eu entrei lá e imprimi, ok? O que tinha a mais aqui? Como o Harry ia passar pela Itália numa conexão, a Itália é um dos países da Europa que exige que tenha chancela. O que é a chancela? É eu ir lá presencialmente com o documento eletrônico e carimbar. O veterinário da Vigiagro carimbar. Então, essa chancela eu tinha que fazer também antes de viajar. Só que o CVI dele ficou pronto numa sexta e a Vigiagro só funciona de segunda a sexta. Então, eu recebi no e-mail e não deu tempo de eu ir lá na sexta mesmo. Então eu precisei ir na segunda, algumas horas antes de viajar. Lá no aeroporto de Guarulhos foi lá que eu fiz, leva 10 minutos. Então eu cheguei lá com o CVI, funciona das 2 às 4, então das 2 da tarde às 4 da tarde, que o veterinário fica lá. Levei o CVI dele eletrônico, que eu tinha impresso, deixei lá, eles pediram 10 minutos e fizeram a chancela, e foi assim que eu embarquei, tá? Já tinha feito o check-in, na hora do check-in eles não pediram essa chancela, eles só olharam realmente o CVI, os documentos já vêm impressos juntos no CVI, todos aqueles documentos que você subiu, do microchip, da sorologia, a carteira de vacinação, mas é muito importante também levar tudo isso original, tá? Porque eles podem pedir, a moça do check-in pediu, por exemplo. Então, recapitulando, porque foram muitas informações, segura aí. Então, o seu pet foi lá, colocou o microchip, aí ele toma a vacina antirrábica, aí ele espera 30 dias e faz a sorologia num laboratório autorizado. Aí depois que vem o resultado da sorologia, ele vai esperar 90 dias para conseguir aplicar para o CVI. Só que o CVI só pode ser aplicado 10 dias antes da viagem. E no caso de necessidade do vermífugo, você precisa se atentar a essas horas antes da viagem que você precisa aplicar para o vermífugo. Aplicar o vermífugo no pet. Então, no caso, é 120 horas a 24 horas, então é de 5 a 1 dia antes. Se atentem às horas, gente, porque o vermífugo precisa estar válido quando você chega no país. Eu tinha que me atentar em relação a isso, então eu não pude aplicar para o CVI tão antes. Eu tive que esperar ele tomar o vermífugo e daí aplicar para o CVI. Assim que eu recebi a resposta, eu imprimia. E se eu não passasse pela Itália, acabou ali. Era só imprimir e levar os documentos na hora do check-in. Mas como eu ia passar pela Itália, que é um país que exige a chancela, eu precisei ir presencialmente na Vigiagro e fazer essa chancela, tá? Que foi bem simples. Então assim, é burocrático, tá? Mas não é algo assim impossível. É só você se atentar a cada um dos passos e começar isso com bastante antecedência. Não vai deixar para fazer em cima da hora, porque você precisa respeitar cada um dos prazos e datas. E o mais importante é ter um veterinário que tenha um pouco de conhecimento para auxiliar. Até porque o veterinário, para assinar o atestado do pet, precisa estar cadastrado no MAPA, tá? Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, além desses detalhes, é importante lembrar que para o pet é algo muito estressante. Se pra gente fazer uma viagem de avião, aeroporto, check-in, raio-x é estressante, imagina pro
pet. Então o que eu pedi pra veterinária é pra dar algo pra ir acalmando ele, ainda mais pra ele ser idoso. Então ela passou uma receita de melatonina pra pet. Só que assim, gente, mesmo com a melatonina, ele veio bem agitado. E eu acho que foi a parte mais difícil. Mais do que a burocracia foi conseguir fazer esse cachorro ficar quietinho durante 12 horas no avião. Graças a Deus, o pessoal do avião foi bem assim, humano. E deixou ele ficar no assento comigo, né? Então ele foi deitadinho no meu colo, porque o certo é o pet ficar na bolsinha dele no chão. E jamais que ele ia ficar 12 horas lá. Então, graças a Deus, deu tudo certo nesse quesito. Mas foi bem exaustivo pra mim também, porque você fica ali, né? E você já não sabe mais o que fazer, você não pode simplesmente deixar o seu pet correr pelo avião, que é o que ele quer fazer. Então, você tentar em dar um calmantezinho, alguma coisinha, um floral, alguma coisinha pra ele dormir, nada que vá dopar o seu pet, porque você precisa ter atenção ali pra ver se ele tá bem, se tá tudo certo. Então, os veterinários nem recomendam que você dope o pet, mas dá uma coisinha, um sprayzinho pra ele se acalmar e ficar mais tranquilo, porque eles podem ficar bem agitados. E outra coisa muito importante são os gastos, né? Então, quanto custa trazer o pet? Quanto custou tudo isso? Como é que funciona pra eu comprar a passagem do meu pet? Então, o que eu precisei fazer? Quando eu comprei a passagem, eu entrei em contato com a companhia aérea por telefone. Sim, gente, eu acho isso tão arcaico, ter que fazer as coisas por telefone. Não faz online, faz por telefone, e aí você faz a reserva do seu pet, já pode fazer o pagamento por telefone mesmo. Ou a companhia aérea me deu a opção de fazer o pagamento lá no check-in no dia da viagem, tá? Se fizer por telefone, aí lá no dia eles já vão ver que tá pago e não precisa fazer mais nada. Se fizer lá no dia, na hora do check-in ela vai te dar um bilhetinho e te encaminhar pro atendimento para fazer o pagamento. Tá? No caso do Harry, fizemos pela Ita e pela Air Malta. Então eram 2 trechos e tivemos que pagar de forma separada. Então o da Ita deu uma média de 220 euros, tá? E a parte da Air Malta, que foi de Roma aqui para Malta, foi 70 euros. Tá? Então precisamos fazer separados. Deu quase 300 euros a passagem do pet. E você precisa comprar a casinha dele, né? Então a bolsinha, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, então essa é a bolsinha do Harry, tá? E eu comprei na Amazon, ok? Vou deixar o link também na descrição. E por que eu comprei ela? Porque ela expande. Então foi uma amiga minha que viajou com o pet que recomendou, que o pet dela também era... Harry, ele é alto e ele é comprido. Ele tem o peso pra viajar, já vou falar do peso, mas ele não cabia certinho, assim, do jeito que eles exigem. Então eu comprei essa expansiva pra ele não vir apertado no voo. Então aqui, ó, ela abre e abre assim, ó, e abre dos dois lados. Ela abre assim, então ele fica com mais espaço pra deitar. Só que você tem que andar com ela fechadinha, né? E ele tem que caber aqui. E o que a companhia aérea exige é que ele caiba em pé e que ele consiga dar a volta. O Harry não cabia em pé, a cabeça dele ficava pra fora, e ele não conseguia dar a volta. Então assim, eu fui, eles pesaram, no check-in eles pesaram, tá? Qual que é o peso que a minha companhia aérea, que é a Ita e a Air Malta, autorizavam. Era o peso de 8 quilos do pet e 10 quilos com a bolsinha. E o Harry no total ficou com 9,5, 9,700, tá? Então ele estava dentro do peso exigido. Okay? É muito importante prestar atenção nisso, por quê? Por que eu escolhi essa companhia aérea em específico? Porque tinha várias companhias aéreas que o peso total com a bolsinha tinha que ser 8 quilos. E eu sabia que só o Harry já tinha 8,300. Eu falei, não vai rolar. E graças a Deus que deu tudo certo, né? Ele não precisou fazer dieta e conseguiu viajar tranquilamente. Só que o tamanho dele não dá, porque ele é alto. Então ele cabia deitadinho, ele veio deitadinho, tava confortável, não tava apertado, mas ele não conseguia dar essa volta que a companhia aérea pede. Até a hora do embarque, ninguém checou isso, ninguém falou nada disso. Só que ele tava um pouco agitado na hora de embarcar e eu deixei aberta a bolsinha. E ele com a cabecinha pra fora. Aí a moça lá no Brasil falou pra eu enfiar ele e fechar, que tinha que entrar no avião com ela fechada. Na hora que eu guardei ele, ela olhou e falou, tá muito apertado, vou chamar o supervisor. Aí o supervisor veio, né, daí eu expliquei que ele é um pet idoso, que ele só fica deitado, que ele não ia levantar, não sei o quê. Daí ele perguntou, ele consegue dar a volta? Eu falei, consegue, não sei se ele consegue, acho que não. Mas graças a Deus, ninguém implicou mais, foi bem tranquilo. Eu senti que na Europa o atendimento com o pet foi muito melhor que no Brasil.
Então o pessoal, assim, era mais humano, sabe? Até mesmo no aeroporto você sentiu o tratamento, na imigração, eles tentando puxar papo, não, né? Tentando brincar com ele, no avião, tudo certo, tá? Então, chegamos lá no guichê, apresentamos o documento, todos os documentos, né? Pesamos o pet. Na hora do raio-x, você tem que passar a bolsinha do pet e ele vai no seu colo, ok? Lembrar de tirar a coleira para adaptar. Vai no seu colo, aí você guarda tudo. No aeroporto você pode andar com ele na coleira, né, na guia, ou deixar dentro da bolsinha, e daí no avião tem que entrar com a bolsinha fechada. Assim que eu entrei no avião e coloquei ele no meu pé, eu já abri a bolsinha e ele ficou com a cabecinha pra fora, ficou ali, eu fiquei fazendo carinho pra acalmar ele, e depois que o avião subiu, apagou as luzes pra todo mundo ir dormir, ele veio pro meu colinho e ainda tinha um assento. Eu e o Matheus, a gente tava naquela fileira de 3, e tava nós dois só, então tinha um assento livre, e daí a gente revezava ali pra ele deitar do meu lado, deitar do lado do Matheus, deitar entre a gente, pra ficar confortável e também pra ficar perto, porque daí quando ele começava a se agitar, a gente tava ali fazendo carinho. E aí, chegando na Itália, na hora da imigração ninguém pediu nada, eu achei que fosse pedir, mas ninguém pediu nada, só foram pedir documento dele quando a gente foi embarcar pra Malta. Aí pediram pra checar os documentos, e aí ele embarcou, tudo tranquilo. O voo era um pouquinho mais apertado ali o espaço, mas mesmo assim coube a bolsinha tranquilamente. E ele veio dormindo, então foi mais tranquilo ainda. E aí chegando em Malta não pediram nada. Então em geral eu achei bem tranquilo essa parte, tá? É só realmente a parte difícil é o antes de você seguir todo esse passo a passo. E tá ali, né, preocupada com o pet, preocupada com o bem-estar deles, tadinhos, que é bem cansativo. Hoje ele tá capotado, porque ele não deixou ninguém dormir no voo, né, então ele está descansando. Mas deu tudo certo e o importante é que ele tá aqui, tudo isso vale a pena. E passa rapidinho, gente, então se você tá pensando em trazer o seu pet, se você pensa em se mudar e tem um pet, essa foi a minha experiência pra levar o pet na cabine comigo. Então, referente ao pet, se você vai despachar, né? Despachar não, né, coitado? Vai despachar o pet. Mas ele vai no porão, precisa se atentar também às regras, ao tamanho, aos critérios que tem que seguir. Se vai para algum outro país que não é Malta, precisa se atentar a essa parte de chancela, de vermífugo, o que é necessário, se tem alguma mudança ali, alteração de data. Tudo isso vocês conseguem ver, que nem eu falei pra vocês, no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então acaba sendo mais fácil, porque você vai seguindo passo a passo do próprio governo. E a Vigiadro também é um órgão que eu achei super aberto a qualquer dúvida, questionamento, pergunta. Então vocês também podem ver o da cidade de vocês, ligar ou enviar e-mail. Tá? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. É bastante informação, é algo bem técnico, mas eu sei que na hora de executar pode surgir dúvidas, então vocês podem deixar as dúvidas também aqui nos comentários. E se quiser saber mais e acompanhar agora o Hair na Europa, siga lá no Instagram, @maniaporviagem. E claro, né, gente, não deixa aí de curtir o vídeo, o Hair vai vir checado depois se vocês curtiram, e se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!